Bom dia a todos. Vamos dar prosseguimento ao seminário promovido pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região e pelo IBRAJUS, seminário que leva o tema Atualidade e Futuro da Administração da Justiça. O tema da palestra de hoje é muito importante e, sem dúvida nenhuma, adequado ao que nós estamos tratando nesse seminário. O título é sugestivo. Inovar é preciso. Nós estamos vivendo tempos, não só no Judiciário, não só no Judiciário Federal, não só no Judiciário brasileiro, mas toda a sociedade mundial brasileira, vivemos tempos de mudanças. Os senhores todos estão acompanhando a sucessão papal, e lá também se fala que a Igreja precisa inovar-se, mudar, mudanças numa série de facetas. E o Judiciário não vai ser diferente, sabemos todos nós. Os últimos 20 anos, dentro da Justiça Federal, que eu mais conheço, porque eu vivi aqui 25 anos, as mudanças foram enormes. Mas elas são necessárias, porque nós temos que sair daquilo que ontem eu ouvi um dos palestrantes falar, da mesmice. Nós temos que mudar, porque a mesmice cansou. E o Judiciário brasileiro, e o Judiciário Federal brasileiro, e o Judiciário da Quarta Região, nesse aspecto, inovou e inovou muito. Mas esse é o tema que vai ser desenvolvido pelo nosso palestrante, não por mim. É o nosso juiz. Tudo bem, Vladimir? Cumprimentos. É o nosso juiz do trabalho, do Tribunal Regional Federal da Nona Região, no Paraná, Dr. Marlos Augusto Melec, que vai nos brindar com esta palestra. O doutor Marlos, num pequeníssimo currículo, é juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região, no Paraná, é juiz de cooperação do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região, Paraná, é pós-graduado em Administração de Empresas, Planejamento Estratégico pela FAI Business School, é pós-graduado em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito de Curitiba, é professor da Escola da Magistratura do Paraná. Também trabalhou na assessoria da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça. Então, passo a palavra com muita honra ao Dr. Marlos para a palestra Inovar é Preciso. Muito bom dia a todos. Em nome do desembargador federal Wilson Daros, eu saúdo a todos os juízes, magistrados, magistradas, desembargadores, profissionais do direito aqui presentes. Também uma saudação especial ao grande desembargador Vladimir Passos de Freitas, com o qual tive a honra de conviver e aprender muito na Corregedoria Nacional de Justiça em Brasília,
quando a corregedora era a ministra Eliana Calmon. O tom da palestra é desafiador quando lá fora a temperatura se aproxima muito do ponto de orvalho e Porto Alegre tem uma manhã com uma neblina muito gostosa, lembrando um cenário europeu. É como que nós devemos nos comportar para que o nosso trabalho, a nossa vida, a nossa rotina não se transforme numa mesmice. Como fazer para que nós consigamos inovar no dia a dia, não só para a atenção aos jurisdicionados, mas para a nossa própria felicidade. O trabalho na justiça, nós que já somos juízes há tanto tempo, podemos afirmar, podemos dizer que é um tanto quanto solitário. É um trabalho, como comentávamos antes de iniciar aqui a palestra, é um trabalho, até certo ponto, muito repetitivo. Isso o torna cansativo. Posso dizer aos doutores, às doutoras, que eu sou uma pessoa de sorte, porque desde que passei no concurso, nunca parei muito num lugar só. Eu tinha aquela visão de que o magistrado teria essa vida rotineira na unidade judiciária, audiência, sentença, decisões interlocutórias, enfim. E o que aconteceu comigo na minha carreira? Naturalmente, passei por todas essas etapas naturais e que é a função primordial do magistrado, mas logo fui auxiliar da corregedoria no meu estado, Paraná, também auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça e agora auxiliar na presidência do TRT da 9ª Região. E confesso aos doutores, uma função que, na minha incipiência, nem sabia que existia. As funções de juiz auxiliares. Foi uma surpresa o convite na época e quebrou essa mesmice da minha vida, né? Então, passando logo dessa introdução, eu vou iniciar aqui a apresentação que eu preparei para os doutores, para as doutoras, e eu espero que gostem. Como dizia Nietzsche, a maior inimiga da verdade não é a mentira, são as convicções. E eu vou apresentar na prática como inovar. Não vou contar nada para vocês que seja teoria, não vou trazer nada para vocês que seja teoria, mas algo de prático que já aconteceu e está no gerúndio acontecendo. Vou falar aqui no microfone em pé para ficar um pouco mais flexível nessa apresentação. No Conselho Nacional de Justiça, uma das grandes pragas que eu conheci foi a vaidade. Talvez, não sei se pela minha idade, eu já me considero velho, para falar a verdade, mas lá eu era considerado novo. Então, sofri muito com o problema de vaidade. E eu costumo brincar que eu transporto dentro do meu terno um extintor para apagar a fogueira das vaidades. Isso é um problema. Ela se manifesta das maneiras mais sorrateiras, das maneiras mais ocultas e contaminam todo e qualquer ambiente produtivo. Eu não vou entrar em detalhes, nem contar casuísticas, mas a coisa é muito séria. O poder se relaciona com a vaidade, mas nós precisamos de resultados. E precisamos cuidar, meus pares, para que nós não cultivemos essa praga cancerígena da vaidade, para que, quando cheguemos a um determinado contexto e momento da nossa carreira, da nossa trajetória profissional, nós não tenhamos também esta vaidade que acaba, quando pulverizada, acaba eliminando qualquer chance de ambiente produtivo. Quais são as principais causas a destruir a inovação? E eu tenho aqui um pioneiro em relação ao EPROC, aqui na 4ª Região, né, o desembargador Darós, que foi praticamente o pioneiro em termos de processo digital, processo eletrônico,
aqui na 4ª Região. Isso é altamente enaltecedor à medida que nós sabemos que, para inovar, para conseguir rodar uma roda, é muito difícil. Primeira causa que se destrói a inovação, os méritos pretéritos. Gente, com o que eu vou mostrar para vocês, nesses 2 anos que eu passei em Brasília e o restante da minha carreira, que está mais atrás, eu estou recebendo, na semana que vem, a minha 4ª comenda. É interessante que nós começamos, mesmo que naturalmente, mesmo que de forma muito oculta, nós começamos a nos acomodar um pouco. A gente respira porque conseguiu atingir alguma coisa, e a impressão que dá é que a gente precisa respirar, descansar um pouco, mas esse descanso não pode ser num berço eterno, como está na letra do nosso hino, porque a acomodação ela começa a surgir. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Então, os méritos pretéritos, eles não podem contaminar o presente nem o planejamento do futuro. O isolamento, um ser isolado é o juiz. Um ser isolado é o juiz. Na solidão do seu gabinete, nos seus relacionamentos sociais, o juiz não pode ter um relacionamento social tão vigoroso quanto outras profissões. Bom, para ser radical, basta comparar com um político, né? Então, vocês vejam que o juiz, pela liturgia do cargo, talvez, seja um indivíduo bastante isolado. Conservadorismo, né? Basta analisarmos um retrospecto histórico, fazermos uma hermenêutica histórica, e nós veremos que a justiça ela tem algo de extremamente conservador. E não que isso, até certo ponto, dependendo da perspectiva que observamos, isso pode ser bom, pode ser ruim. Mas, para a sintonia com a sociedade, o conservadorismo é ruim. Para as decisões, para que elas sejam perenes, aí sim ela seria interessante no campo jurisdicional. Mas nós estamos tratando aqui muito mais no campo de relacionamento do poder judiciário com a sociedade, do juiz enquanto ser com a sociedade, do que, naturalmente, com decisões jurisdicionais. O receio da exposição. Eu fico impressionado como os juízes não gostam de falar com a imprensa. E, quando nós não damos a notícia, quando nós não falamos com a imprensa, então o jornalista, teoricamente, está autorizado a dizer o que ele quer. A chefia do jornalismo, então, quando o juiz não fala, fala o que quer. Então, o juiz precisa se comunicar. O tratamento que equipara o juiz a um servidor público lato sensu. Nós somos agentes políticos, nós somos membros de poder, membros do poder judiciário. Nós não podemos permitir que determinadas ideologias, cada vez mais presentes, transformem ou queiram transformar a figura do magistrado apenas e tão somente num servidor público lato sensu, a ponto de bater cartão. Porque até isso já se cogita. Basta ver, não quero entrar nessa seara, mas se nós analisarmos o Estatuto da Magistratura, que está em plena discussão, as hipóteses de perda do cargo são absolutamente próximas de um servidor público lato sensu, quando hoje o juiz, para perda do cargo, necessita de uma decisão judicial transitada em julgado. A falta de comunicação social dos próprios tribunais, que não conseguem, muitas vezes, entre aspas, com todo respeito, vender o peixe numa linguagem coloquial. Nós precisamos aprender a vender o peixe para a imprensa, para que não falem apenas das nossas férias de 60 dias. Certa feita, num debate ainda em Brasília, quando estava em Brasília, com o presidente da OAB Federal, e o mediador era o jornalista Heródoto Barbeiro, no jornal da CBN, primeira edição. No meio da conversa, adivinha, o assunto era novo CPC, me perguntam inexoravelmente, foi o próprio Heródoto Barbeiro que me pergunta das nossas férias de 60 dias. E eu prontamente respondi a ele, e eu gosto de propagar isto, para que todos tenham esta resposta na ponta da língua, por pelo menos a ele calou. Vejam, férias de 60 dias é um direito, é uma prerrogativa ou é um privilégio? E você, Heródoto?
que é jornalista e, ao contrário de você que está nos ouvindo em casa, no carro, indo trabalhar agora, na sua empresa, trabalha 8 horas por dia, é a jornada da imensa maioria dos brasileiros, porque você, Heródoto Barbeiro, jornalista, tem uma lei federal que diz que a sua jornada é de 5 horas. Por que você trabalha só 5 horas por dia? Por que você não trabalha, como 99% da população, às 8 horas do dia, que é a jornada da CLT? Isso é um privilégio? É um direito? É uma prerrogativa? O que é isso? Por que jornalista não trabalha 8 horas, Heródoto? Enfim, ele deixou um hiato no ar e trocou de assunto, como se nada tivesse acontecido. Então, nós precisamos aprender a nos relacionar com a imprensa e comunicar numa linguagem acessível para que o público possa nos entender. E a jurisdição como um limitador de competência é outro grande problema da administração pública. Olha, eu carimbo aqui, agora o problema é na porta do lado, agora o problema é naquela outra porta, o sujeito está em férias, volta semana que vem, o sujeito faltou. Um cidadão, para conseguir resolver um problema pessoal, ele passa por uma série de verdadeiras aviltações. Ele não consegue resolver o seu problema, dado o grau de burocracia, especialmente na administração pública. Então, claro, nós temos as regras de competência jurisdicionais, a jurisdição, mas nós precisamos fazer algo a mais. Ora, se nós, enquanto magistrados, não somos competentes para resolver determinado problema, mas o problema é interdisciplinar, então nós vamos dizer, olha, eu já fiz a minha parte. Fácil dizer isso, já fiz a minha parte, não preciso fazer mais nada. Não, nós podemos criar pontes, de acesso, de relacionamento com outros órgãos, com os outros poderes, para a solução efetiva do problema. O que nós precisamos para inovar? A interdisciplinaridade, porque os problemas da sociedade atual complexa são interdisciplinares, é por isso que muita coisa não se resolve nesse país, para no meio do caminho, porque a justiça fez a sua parte, mas o outro órgão regulamentador não fez a sua, ou o determinado órgão federal não fez a sua, o órgão estadual não fez a sua, e daqui a pouco nós vamos dar alguns exemplos práticos. Então, o problema é interdisciplinar e nós precisamos nos mover. O princípio da inércia é bom para a jurisdição, mas, politicamente, a magistratura precisa dar um passo à frente, a magistratura precisa se movimentar, precisa se mover. O trabalho conjunto não se faz nada sozinho. Todos, sem exceção, os grandes projetos que serão apresentados em instantes aqui, foram projetos conjuntos. O eu precisa dar lugar para o nós. Desde uma monografia da Faculdade de Direito, que eu comecei a tratar a monografia como eu, até hoje eu tenho um constrangimento em relação a isso. Eu aprendi na dor. Nós precisamos ser plurais. Nós precisamos ser plurais e não individuais, o que é típico do isolamento da magistratura. Nós precisamos ter liderança, e liderança não é fazer, é criar condições, é motivar as pessoas para que façam. Isso é liderança. Fernando Henrique dizia, nós não podemos ver a política como a arte do impossível, mas é criar base o suficiente para tornar possível aquilo que é possível que seja feito. Planejar. É difícil o planejamento em mandatos de 2 anos, porque a administração pública não consegue, de forma geral, de modo geral, regra geral, manter o que foi planejado por muito tempo. Claro, eu vou dar um exemplo radical aqui, mas está aí o EPROC e está aí o PJE. Vou até fazer um comentário breve sobre isso, de experiência própria, seja do CNJ, seja do Tribunal do Paraná, mas o problema da continuidade é extremamente severo nas prefeituras, nos governos de Estado e também na administração do Poder Judiciário. Então, nós precisamos planejar, o planejamento tem que ter começo, meio e fim, e nós temos que atingir o objetivo. Mas é difícil planejar quando o princípio da continuidade não é observado. E uma visão holística das coisas, o que está diretamente relacionada à interdisciplinaridade. Não vamos observar as coisas
apenas dentro do nosso nicho de competência, mas observar as consequências que isso traz para as outras áreas e a ponte de relacionamento com outras áreas para tornar a solução mais rápida e mais eficaz. Eu vou dar um exemplo muito simplório aqui. Um colega juiz federal de determinado estado disse, olha, em relação à aeronave que vocês estão pedindo para uso compartilhado em determinado estado, vocês estão atrasados, porque essa aeronave eu já dei em sessão provisória para a Polícia Militar do Estado. Malgrado sabia o magistrado, colega, que aquela aeronave estava há 2 anos parada no pátio do aeroporto, sob a custódia da Polícia Militar, sem voar, porque sequer a ANAC tinha liberado um prefixo ou marca, o correto é marca, mas tu não conhece o prefixo, que é o prefixo do avião, para que ele pudesse voar. Então, na cabeça do magistrado, ele caneteou a sessão provisória da aeronave, e ainda bem que o fez, porque a maioria não faz. A maioria espera o processo chegar no final. Aí o avião de 1,5 milhão, 2 milhões de reais já apodreceu. Um avião parado 6 meses, o motor já está quase que comprometido, né? Então, mas ele fez ainda a sessão, e mesmo assim a sessão foi eficiente, mas não foi eficaz. Então, a gente imaginar que as coisas se resolvem tão simples assim, não é. É algo extremamente grave. Fazendo, já que eu toquei no assunto, e é um assunto bastante interessante nesse momento histórico, em relação ao PJE, ao EPROC, em relação ao PJE, ao nosso programa digital lá do nosso tribunal, que é o escritório digital, tão bom quanto o EPROC, cheio de funcionalidades, funciona bem. Então, a pergunta que eu não quero calar, o PJE funciona? O PJE é melhor do que o nosso? O que eu respondo rapidamente, porque não faz parte da palestra, mas não deixa de ser inovação. Talvez o PJE seja uma grande inovação em termos nacionais dos últimos anos. Vejam, todos nós temos um conhecimento em informática de 0 a 10, acredito que de 2 a 3. O meu filho de 11 anos deve ter um em 5, mas nós temos de 2 a 3. O PJE funciona? Funciona, mas o sujeito tem que ter um conhecimento de informática de grau 5. Por quê? Exemplo, se você atualizar o Mozilla automaticamente ou o Java, o sistema não roda. E quando você atualiza, para ele funcionar, você tem que dar um comando interno. É o tipo da logística quase impossível com milhões de advogados, juízes e servidores no país inteiro. Então, esses pequenos bugs têm que ser corrigidos até julho, é o prazo que foi dado para esse ano. Agora, se me permitem, um argumento positivo do PJE. Nós, aqui no Sul, vocês aqui no Rio Grande do Sul, nós no Paraná, estamos dando 2, 3 passos atrás, para quem sabe, no médio prazo, possamos dar alguns passos à frente. O problema é que o Brasil tem 91 tribunais. Cada tribunal tem de 2 a 3 softwares. Softwares que não se conversam entre si. Especialmente, não tanto aqui no sul do Brasil, sem querer ser bairrista, mas puxando a sardinha para o nosso lado, né? Nós temos 91 tribunais do Brasil, entre tribunais federais, do trabalho, estaduais e eleitorais e militares. E o que nós vemos? Nós vemos 3, 4 softwares rodando simultaneamente, um não se conversa com o outro, nada funciona direito, e isso custa milhões de reais por ano para cada tribunal. Então, talvez o único argumento que sirva uma interface única, o PJE rodando no país inteiro, em todas as áreas da justiça, contanto que ele funcione. Mas não é bem esse o tom da nossa palestra. Olha só, vejam aqui a eficiência da justiça. Vamos pensar como cidadãos. Esse nosso imposto de renda, que vem descontado todo mês, para a justiça custar 30 bilhões por ano no Brasil e ter 83% de taxa de congestionamento na execução. Claro que na Justiça Federal a execução é diferente, mas aqui eu estou falando em poder judiciário como um todo. Pasmem os doutores, nós temos... Meu Deus, eu não sei como é que a imprensa ainda não pegou isso e não desdobrou isso. 83% de congestionamento na fase de execução, o que significa uma solução efetiva apenas de 12% de tudo que entra no judiciário, salvo as conciliações que não estão inseridas nesse contexto, nessa estatística. Senhores, 30 bilhões por ano para o judiciário conseguir
entregar o bem da vida para 12% de tudo que entra. 30 bi, que empresa privada que sobreviveria com um número desse, no curto, médio ou longo prazo? Vejam, qual seria, então, a ideia, e que já está acontecendo, para solucionar esse problema da execução? Nós nos debruçamos tanto sobre o problema da execução, como resolver a execução, Infojude, Renajude, tudo que ajude, e não se consegue resolver a execução, não deixando a execução nascer. Como? Dívidas judiciais que podem ser pagas com cartão de crédito e débito. Esta, quando nós lançamos, foi a notícia mais lida do site do UOL num determinado dia. Saiu, inclusive, lá em 30 de janeiro de 2012, no Jornal Valor, saiu em todos os meios de comunicação. Os devedores podem pagar com cartão de crédito ou débito a dívida judicial transitada em julgado ou a conciliação. Imaginem, senhores, a maquineta de cartão de crédito na sala de audiência, o sujeito pode parcelar. Quando ele pode parcelar, a parte contrária aumenta o número de parcelamentos, porque tem a certeza do adimplemento. Parcelamento é sem juros. E nós criamos, sem querer, um mercado de 30 bilhões de reais, o mesmo valor que se gasta com o judiciário, para as operadoras de cartão. Naturalmente que as operadoras de cartão terão que convencer os usuários a usar esse meio de pagamento, que absolutamente é facultativo. E já está funcionando na 13ª Vara de Belém, no Pará, como um piloto, mas o software que está rodando lá, que foi pago pelas operadoras de cartão e pelos bancos oficiais, Caixa e Banco do Brasil, são softwares que já estão prontos para rodar no país inteiro. Então, vejam, os cartões de crédito e débito vão funcionar na Justiça do Trabalho do país inteiro, na Justiça Comum, especialmente em juizados cíveis, vara de família e delitos de trânsito, juizados especiais criminais, e sem custo para as partes nem para o Poder Judiciário, porque aquela taxinha que é cobrada, os bancos oficiais absorveram. Outra vantagem, além do custo zero, que criou esse mercado anual de 30 bilhões para as administradoras de cartão, 100% de adimplência no pagamento, porque numa conciliação na área civil, na área trabalhista, na área da família, se não houver o pagamento pontual, nós teremos, então, a cláusula penal, e a cláusula penal acaba gerando infinitos recursos, são de valores elevados, enfim, isso acabou. O recolhimento automático e eletrônico do principal e secundário, os advogados vão sorrir. Porque, por exemplo, na área trabalhista, quando você paga o trânsito em julgado ou a conciliação, o que nós temos? Além do valor principal devido à parte, nós temos as taxas, os emolumentos, nós temos, muitas vezes, o valor do perito, nós temos uma guia específica para recolher a FGTS, outra guia específica para recolher o INSS, outra guia específica para recolher a DARF, e quando você erra por 1 centavo, se for um recurso dado à exersão, se tiver borrado, não aceita. Cada vez que você paga uma parcela da conciliação, imagine 12 vezes ou 6 vezes, 6 vezes, que foi até a média do estudo que nós fizemos, 6 vezes. Você precisa recolher tudo isso em guias diferentes, em papel. E cada vez que recolhe é uma conclusão. Vai para a mesa do juiz, para o juiz verificar, aferir se o pagamento foi feito ou não, daquela taxa, daquele emolumento do INSS, do FGTS. É cansativo até para falar, imagina para fazer, para entrar na fila, para protocolar, o combustível, o carro, a fila. É uma loucura. O sujeito quer pagar e sofre para pagar nesse país. Agora, com esse meio eletrônico de pagamento, que é colocado à disposição das partes, cartão de crédito ou débito, passado o cartão, o juiz coloca os valores que devem ser recolhidos, pode até homologar meramente uma conta, que está ali, e o recolhimento de tudo isso que eu falei agora vai ser eletrônico e automático, feito pelo banco. Pelo banco. O arquivamento imediato do feito. Passou o cartão, é arquivo definitivo, fica lá por 5 anos para depois entrar na fila de destruição. Alvarás eletrônicos, olha isso aqui, que fantástico. Em vez de saírem 6 alvarás ou guias de retirada, como queiram, pagamento em 6 vezes, aqui nessa casuística, pagamento em 6 parcelas, em 6 vezes, você teria 6 alvarás, 6 conclusões, 6 alvarás, conferência. Os alvarás são eletrônicos e imediatos. Passou o cartão, 6 parcelas, os alvarás saem eletrônica e automaticamente no ato da passada do cartão. Gente, tudo isso já está funcionando.
tá? Não é sonho. Juízes e servidores com mais tempo livre para o que realmente interessa, para o trabalho intelectual, redução no custo, tempo do processo e saque do valor, objeto da guia de retirada do alvará, em qualquer agência da Caixa do Banco do Brasil, em qualquer ponto do território nacional. O que hoje só é feito no PAB da Justiça. É um ganho realmente interessante. A interdisciplinaridade envolveu a Corregedoria Nacional de Justiça, o Coleprecor, que é o Colégio de Presidentes e Corregedores da Justiça do Trabalho. Quem regulamentou foi o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Participaram Caixa, Banco do Brasil, Visa e Mastercard. Nós levamos 3 meses de conversações para que depois, em 6 meses, os softwares e as redundâncias fossem feitas, para agora ter acabado de ser... foi inaugurado recentemente esse sistema de pagamento. Outro tema é o banco de falências. O maior cliente de uma falência é a Justiça do Trabalho, pelo número de habilitações de crédito de trabalhadores que ela faz. Só na VASP foram mais de 50 mil. O problema é que você tem dificuldade, pasme, para conseguir uma data. Quando eu estava trabalhando em São José dos Pinhais e precisava saber da data da falência da Transbrasil, aliás, se ela tinha falido mesmo, porque é um tal de declarar falência, e vem uma liminar que destrói aquela decisão, e vai, e vem, e ninguém sabe direito como é que é. O fato é que, quando a falência realmente é decretada, o cômputo dos juros é diferente, de forma que a contadoria da Justiça do Trabalho tem que alterar a forma de cálculo. Se manda com o cálculo errado lá para a falência, o que acontece? Nós perdemos de 6 meses a 1 ano de processo, porque a conta terá que ser refeita, novamente haverá custo para a contabilidade, para se fazer essa conta, e nós perderemos de 6 meses a 1 ano para refazer essa conta. É um incrível retrabalho. Aí você manda um ofício, aquele ofício que vai e que não volta nunca mais. O que acontece? Nós criamos o Banco de Falências, já está no ar, no site do TST, desde janeiro desse ano. É um grande termo de cooperação técnica, com custo zero. Eu sentei com o pessoal da informática do TST, com os técnicos, e falava, olha, aqui vamos fazer assim, aqui vamos fazer dessa forma. Do jeitinho que foi feito, nós conseguimos botar no ar isso, com custo zero, usamos a tecnologia que já existia, é um ganho do tempo do processo, ganhamos até 1 ano. O juiz da falência, como é que funciona? Ele comunica o juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho por um simples e-mail. Para que ofício? É um e-mail. Aí ele checa a veracidade do e-mail e bota lá no banco de falência para pesquisa. E a página de acesso público no TST fornece as informações preventivamente, evitando atos inúteis e tumultuários do processo, como, por exemplo, bacenjude ou restrição de direito ou de bem. É muito comum o advogado não saber que a empresa está em recuperação judicial ou teve a falência decretada. Ele pede bloqueio de bens do sócio e a confusão está feita, quando tudo poderia ser evitado com uma mera informação. No Japão, o maior problema das empresas é a falta de comunicação interna. E isso é bastante aplicável ao nosso Poder Judiciário. Uma solução rápida, simples, de custo zero e que já teve mais de 200 mil acessos, porque está aberto para qualquer pessoa, não precisa de senha, nada. Banco de Falências teve como coordenador o CNJ, através da Corregedoria Nacional, a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho e, inicialmente, com o Tribunal de Justiça de São Paulo, com isso agora começa a se alastrar pelo país inteiro. E isso aqui, hein? O que é isso? Isso são aviões. São Boeing 737-300, aquele que tem uma turbina na cauda é um MD-11. E onde é que estão esses 9 aviões parados, de 70 toneladas cada um? Estão em Macapá? Em Palmas? Juazeiro do Norte? Lá em Correntes, no Maranhão? Ou no aeroporto de Congonhas, em São Paulo? Vamos assistir a um vídeo que vai levar 1 minuto e 14 segundos da reportagem que vai contar para nós essa história. Aqui está saindo o som. Posso fazer uma tradução simultânea da Patrícia Poeta para vocês aqui? Não seria agradável, né? Outro tipo de congestionamento. Você sabia que existem mais de 100 aviões abandonados, caindo aos pedaços, entupindo os pátios dos aeroportos brasileiros?
Um cemitério de aviões no aeroporto mais movimentado do Brasil. São 9 jatos da antiga VASP abandonados em Congonhas, numa área do tamanho de 3 campos de futebol. A empresa parou de voar em 2005 e o patrimônio que restou está sendo destruído pelo tempo e pelas intermináveis brigas judiciais. Um ex-funcionário da VASP tenta sozinho evitar a destruição completa das aeronaves. O senhor toma conta de todos esses aviões sucateados aqui? Todas essas aeronaves. O senhor entra nelas? Vejo, olha as portas se estão abertas, se não está entrando água, se não está beneficada, com problema nenhum, se não tem alguma ventania que deu, soltou do macaco. Ela tem que manter sempre olhando. O número de aviões abandonados em aeroportos do Brasil é muito alto. 119. Eles estão em 10 estados e no Distrito Federal. São de empresas que não voam mais ou então de proprietários que têm dívidas cobradas na justiça. Alguns também pertenciam a traficantes e foram apreendidos pela Polícia Federal. Existem aviões que estão abandonados há nada menos que 30 anos. Essas aeronaves chegam até a virar um problema de saúde pública. Para se ter ideia, até dengue já foi localizada, focos de dengue foram localizados nas asas desses aviões. Esta é a cabine do avião da VASP que voou o mundo todo. O avião, na época, era considerado de última geração. Aqui onde ficava o piloto e o copiloto, parece que tudo foi destruído. Na verdade, os principais equipamentos, aqueles mais sofisticados, foram retirados com cuidado e agora serão vendidos separadamente. Isso porque uma força-tarefa de órgãos federais, coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça, decidiu acelerar os processos. No caso das aeronaves da VASP, a Justiça chegou a fazer leilões, mas não apareceram interessados. 3 leilões foram feitos para as aeronaves pertencentes à VASP e não encontramos licitante. Por quê? Porque essas aeronaves já estão emprestadas. A ideia é, se não conseguimos vender o avião inteiro, vamos desmontá-los e vender as peças, que são mais baratas e mais fáceis de serem colocadas no mercado. Já em relação aos aviões que estão no aeroporto de Congonhas, a remoção será uma operação de guerra. Ele vai ser desmontado onde estão e desta maneira eles serão transportados em caminhões, mas tem de ser caminhões muito grandes. Por isso nós estamos pedindo a cooperação do Exército e posteriormente nós faremos o leilão de partes. O objetivo da Justiça é retirar os aviões de todos os aeroportos até o fim deste ano. E quando o senhor anda por aqui, vê só esses aviões aí abandonados, sucateados, como é que o senhor se sente? Eu me sinto um coração mesmo em pedaços. Bem, nós, inclusive aqui em Porto Alegre, nós temos uma carcaça que já está vendida inteira para a preservação da memória da companhia, e Congonhas já é área livre de sucata, as 9 aeronaves foram desmontadas, e uma foi vendida inteira também para preservar a memória da companhia. Dos 60 aviões de grande porte, nós temos 24 que já foram desmontados, 2 vendidos inteiros para a preservação da memória da companhia, e mais 20 decisões judiciais, entre aspas, transitadas em julgado, que já permitem também o desmonte de mais essas aeronaves. O aeroporto mais movimentado do Brasil, que é Congonhas, tinha uma área de 170 mil metros quadrados. 10% da área do aeroporto, no coração de São Paulo, ocupada por essas carcaças. A culpa não era de ninguém. Não era da ANAC, nem da Infraero, nem do falido, nem do Ministério Público, nem do juiz da causa. Olha, eu já tentei fazer leilão, não apareceu ninguém para comprar, aquilo lá vai ficar mais 10, 20 anos, lá o que eu posso fazer? Então, a Corregedoria atuou não com a espada da disciplina, da coerção, da cobrança, mas como uma luz a mostrar o caminho, fazendo essas pontes de relacionamento para que as coisas então acontecessem. Aqui o termo de cooperação técnica assinado no Salão Nobre do Aeroporto de Congonhas. Aqui acabou até sendo criado um programa para isso aí, pela comunicação social do CNJ, Programa Espaço Livre Aeroportos, que teve como coordenador o CNJ, ANAC, Infraero, Procuradoria-Geral da República, Ministério da Defesa, Conselho da Justiça Federal, Tribunal de Contas da União e Tribunal de Justiça de São Paulo. Vejam, por que eu coloquei CNJ em vermelho? Porque é pioneiro, é a primeira vez que o Poder Judiciário assume o comando de uma tropa de choque desse porte.
É assim que nós legitimamos no dia a dia o nosso poder, tendo a capacidade de coordenar tantos órgãos federais dessa envergadura. As 3 frentes de atuação no programa: remoção dos aviões sucateados no país inteiro, imprimir celeridade às 100 maiores ações que envolviam infraestrutura aeroportuária no Brasil, em parceria com o Conselho de Justiça Federal, e a entrega de aviões do tráfico de drogas para utilização compartilhada entre o Poder Judiciário e a Polícia dos Estados. Aqui o desmonte da primeira aeronave, um momento histórico em Congonhas, com a presença de muitas autoridades, inclusive do ministro da Aviação Civil, ministro César Peluso, ministro Eliana Calmon. Aqui o que sobrou de um avião da VASP, que foi para leilão depois, a sucata. Essa foto foi capa do Wall Street Journal, em Nova York. Aqui a cerimônia da entrega do primeiro avião do tráfico de drogas para o Tribunal de Justiça do Amazonas. É esse avião monomotor, um Cessna 206 com 6 lugares. Esse bimotor já voa no Mato Grosso, custa 8 mil por mês para cada tribunal, transporta órgãos humanos, transporta corregedores, presidentes de tribunais e para operações policiais. São 3 bolsos pagando o uso do avião: a Justiça Estadual, a Justiça do Trabalho e a Polícia. A Justiça Federal foi convidada, mas como não havia necessidade dessa capilaridade, acabou não entrando no convênio. Esse avião custa para cada tribunal, para usar ele à vontade, com combustível, piloto, manutenção, tudo, R$ 8 mil por mês, e os corregedores que o digam. A corregedoria era uma antes e depois do avião. Eles vão em volta, bom, iam de carro 8 horas, agora vão em 45 minutos com esse bimotor. Mudou a vida de todo mundo, o calendário das correções. Esse avião tinha 800 horas de uso, equivalente a 2.000 quilômetros de um automóvel. Juntamente com essa equipe, eu estive presente na operação que buscou esse avião perto de Pedro Gomes, na fazenda de um traficante. Foi uma experiência bastante incrível. Aqui, o que enobrece o nosso coração, a nossa alma, o Poder Judiciário colocando o seu adesivo na cauda de uma aeronave, na fazenda de um traficante. É uma imagem fantástica, né? Esse avião já está voando no estado do Paraná, era do Fernandinho Beiramar, é um bimotor, um Baron, maravilhoso avião. Funciona assim o compartilhamento da aeronave. Nós entregamos 16 aviões do tráfico de drogas para uso compartilhado do Poder Judiciário e das polícias. Para concluir, nós temos aqui o termo que foi assinado com a Secretaria Nacional Antidrogas. É importante que os doutores e doutoras conheçam isso. Ninguém queria investir num avião com sessão provisória, porque daqui a pouco vem a decisão transitada em julgado, e a Senad se manifestava por questões políticas, tirando o avião de Porto Alegre e mandando lá para Rondônia. Aí o Estado perdia dinheiro que investiu no avião. Nós assinamos um convênio que diz o seguinte: uma vez que o juiz dá a destinação provisória do bem, quando vier o trânsito em julgado, a Senad automaticamente concorda que a sessão provisória se transforme-se com vola em definitiva, sem a necessidade de que eles sejam ouvidos, apenas meramente oficiados. Está aí. Facilitou. Quanto tempo ganhamos no processo com isso aqui também, né? Está aqui a assinatura do pessoal. Isso aqui o que é? Isso aqui é que depois que houve espaço livre, nós tivemos o espaço livre ferrovias, temos mais de 60 vagões apodrecendo no país, locomotivas, e nós fomos procurados pelo pessoal da Agência Nacional de Transporte Terrestre, e também leilão de objetos históricos da VASP, que foram leiloados, não dá para ver direito, mas a maquete de avião, cap de comandante, roupão de primeira classe, quadro que estava na presidência da VASP, lá em São Paulo. Foram mais de 20 lotes, os 20 lotes foram arrematados. Primeira vez que a Vara de Falências de São Paulo fez um leilão pela internet, porque incentivamos, e resultado de tudo isso, nós conseguimos pagar 90% dos trabalhadores da VASP que estavam sem receber desde a falência da companhia. Aqui, um presente que eu ganhei, pode passar para nós, 30 segundos, vocês verem até onde a coisa chegou. Por força deste trabalho, eu recebi um convite quando estive na maior feira de aviação do Brasil, em que o Poder Judiciário foi convidado por esse trabalho que foi feito. E a ministra Eliana Calmon, gentilmente, pediu que eu representasse a Corregedoria Nacional na maior feira de aviação da América Latina, a segunda maior do mundo em São Paulo, e a minha fala foi traduzida para mais de 5 línguas simultaneamente. Quando que o Poder Judiciário
teve acesso a esse tipo de evento. E aí o comandante Junichi Saito, naquela ocasião, me convidou para fazer um voo de caça, e a gente vai passar aí rapidamente um mergulho de um caça, quebrando a barreira do som, pode passar. Não tem nada mais para inovar a vida de uma pessoa do que isso, né? Mas foi incrível. 3 vezes quebrando a barreira do som, um pouquinho antes de sair do CNJ, e mergulhando em linha reta para o chão. Aqui eu mesmo estava fazendo esse tunô com o avião, né? A gente usa uma roupa anti-G, que é para quebrar um pouquinho o gelo da apresentação. Olha só que coisa incrível, 40 mil pés a gente estava, ou 30 mil pés. E agora a gente vai fazer um mergulho em linha reta. Eu mostro aqui o altímetro. Um Boeing, um Airbus desce a 1.500 pés por minuto. Nós estávamos descendo 10 mil pés por minuto. Olha só que coisa incrível, né? E mais uma vez tivemos uma interlocução com a Força Aérea Brasileira, coisa que também o Poder Judiciário nunca tinha tido. Vejam quantas pontes de relacionamentos nós conseguimos formar. Olha o avião descendo em linha reta. É um negócio meio assustador, meio complicado, né? Dá para ver o chão no meio das nuvens, descendo muito, de 40 mil para 30 mil pés muito rapidamente, né? É uma coisa meio incrível, né? E quebramos a barreira do som 3 vezes. Literalmente. Quem sabe a gente inovar seja quebrar essa barreira que todos nós temos em passagem aqui. E eu deixo uma ideia para vocês. Vocês devem estar se perguntando, mas como é que eu posso inovar no meu local de trabalho, né? Bom, no meu, quando eu estava na unidade judiciária, eu costumava dar sentença em audiência. O nosso trabalho é um pouco diferente do de vocês, tem muita prova, muita coleta de prova. E eu, quando o processo é muito complicado, eu dou uma sentença simples para não complicar ainda mais o processo. Coisas desse tipo, pequenas ideias. Mas isso aqui é o pátio de veículos apreendidos em Foz do Iguaçu. São 7 mil automóveis, barcos, ônibus, caminhões, carros e motos. Muita coisa aqui afeta a Justiça Federal. E aqui não é nenhuma crítica. Isso aqui é o retrato do Brasil. Imagine como é que não está o pátio de bens apreendidos da Receita Federal em São Paulo. Nós somos procurados pela Receita Federal. Aliás, a Receita Federal copiou a nossa ideia, e copiaram mesmo, não é? É ostensivo. Você já pode pagar excesso de bagagem na alfândega com cartão de débito. Eles nos procuraram, na época, no CNJ, para fazer essa ponte com as interfaces do Banco do Brasil, da Caixa, da Visa e da Mastercard. Bem, quem sabe está aqui um bom começo de trabalho para todos nós, né? Aqui está o meu e-mail, o nosso contato. Eu espero que, mostrando o que foi feito, porque eu poderia vir aqui dar uma palestra de inovação contando teoria, contando filosofia, e eu penso que isso não traria nada de muito concreto, e talvez vocês fossem mais sabedores do que eu até sobre o tema. Apenas mostrando algumas casuísticas concretas nas quais nós conseguimos inovar, mesmo com todo o engessamento e todas as amarras que nós temos dentro do Poder Judiciário. Inovar é o seguinte, em fio. Se não houve flores, valeu. Se não houve frutos, valeu pelas flores. Se não houve flores, valeu pela sombra das folhas. E se não houve folhas, que fique aqui o lanço da semente. Muito obrigado. Está vivo ainda? Ainda. Bem, nós temos que agradecer ao Dr. Marlos pela sua brilhante palestra. Todo mundo ficou realmente encantado e nos trouxe, sem dúvida nenhuma, com o brilhantismo que lhe é próprio, alguns exemplos de como se pode inovar dentro do judiciário. Evidente que foram exemplos, e exemplos significativos, realmente essa questão dos aviões, essa questão do depósito dos automóveis em Foz do Iguaçu, que eu estive lá, visitei esse depósito, fiquei impressionado, e o galpão onde estão as mercadorias, também apreendidas lá em Foz do Iguaçu, é algo assim que só vendo para saber e ter a ideia do que seja. Vejo aqui alguns magistrados do Paraná, magistrados federais do Paraná, e tenho certeza que eles já visitaram e conhecem esse depósito, tanto dos veículos quanto das mercadorias. E realmente podemos fazer um trabalho
significativo no sentido de que isso se resolva com certa rapidez, inovando. Bem, nós temos aqui uma pergunta que nos foi trazida há pouco e que diz o seguinte: o senhor acredita ser possível inovar sem a participação dos servidores da Justiça ou os meros servidores públicos lato sensu? Não, é lógico que não. Quando eu digo dos meros servidores públicos lato sensu, eu não estou aqui depreciando a carreira dos servidores públicos. O que estou fazendo é enaltecendo a carreira da magistratura. São coisas absolutamente diversas, né? Querer tratar membro de poder como um servidor lato sensu me parece absolutamente equivocado. E é o que nós estamos observando em relação ao tratamento recebido pelo governo federal. Mas, tanto isso é verdade, que não é possível fazermos nada sozinhos, que na unidade judiciária que eu estou lotado, né, a imensa maioria dos servidores que trabalham lá, inclusive, ganham mais do que o juiz, o que é outra distorção, né? Então, aqui eu quero deixar claro, eu não estou fazendo nenhum tipo de depreciação da carreira do servidor público lato sensu, muito pelo contrário. O que eu estou fazendo veementemente é uma defesa da carreira de Estado, da carreira do magistrado, da carreira do juiz, né? Bem, mais uma vez, agradecemos ao Dr. Marlos Melec pela sua apresentação, o brilhantismo da sua palestra. Agradecer a todos os senhores pela atenção que tiveram, né? E, dado o avançado da hora, declaro então encerrada esse painel, e sem antes, evidentemente, agradecer a organização desse seminário pelo convite que me fizeram para presidir esse painel. Registro a presença do desembargador Fernando Quadros, que também está brilhantando essa palestra, do Dr. Melec, e de todas as demais autoridades, servidores, magistrados, enfim, de todos os senhores. Muito obrigado, está encerrado o painel.